dia a todos. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Obrigada, professor Julian. Eu esperava que o Julian não fosse falar as datas, mas infelizmente ele falou. Então, pela data, vocês imaginam a minha idade. Já faz mais de 20 anos que eu estou aqui nos Estados Unidos e eu tive o prazer de receber o Julian quando ele fez o doutorado de sanduíche aqui na Flórida, nos anos 2013, 2014. Foi um excelente aluno e imagino que seja também um excelente professor. Então, vocês, alunos que estão assistindo, aproveitem do conhecimento do professor Julian. Eu vou compartilhar minha tela e Julian, espero que você me perdoe, eu mudei um pouquinho o título da minha apresentação, mas o conteúdo é praticamente o mesmo. O professor Julian pediu que eu falasse de matéria orgânica, então nós vamos... infelizmente, a gente não é uma interação, né? Vocês vão só ouvir falar, mas eu acredito que no final talvez tenham tempo para perguntas, né? Caso, por algum motivo, a gente não tenha tempo, vocês não tenham tempo de interagir comigo durante essa sessão, eu vou deixar meu e-mail no último slide. Sintam-se à vontade de me enviar um e-mail após a apresentação. Se eu soltar algumas palavras em inglês no meio da minha apresentação, vocês me perdoem, por favor. Como eu disse, faz 22 anos que eu estou aqui e tem hora que os termos técnicos fogem. Não que eu não saiba mais falar português, eu sei, mas às vezes alguns termos técnicos que a gente não usa no dia a dia acabam fugindo. Quando eu dou aula no Brasil, eu peço para os alunos me ajudarem, mas aqui, como não tem na interação, eu falando com o computador, fica um pouco mais difícil. Bom, vou compartilhar a tela. Eu vou ficar por aqui, professora. Qualquer coisa, tá? Eu vou dando um apoio. Tá joia. Obrigada, Juliana. Juliana, você só pode falar que você está vendo minha tela no modo de apresentação? Peraí, deixa eu mudar. Está compartilhado, já está no modo de apresentação. Que joia. Bom, o professor falou um pouquinho de mim. Tomem cuidado, porque o professor Julian consegue tirar informações. Eu não sei de onde ele conseguiu tirar tanta informação, mas está tudo correto o que ele falou. Então, a gente vai visitar um pouquinho sobre, hoje, durante os próximos 40, 50 minutos, sobre sequestro de carbono no solo. Eu gostaria de conversar um pouquinho sobre mecanismos de proteção, porque às vezes é importante a gente entender esses mecanismos de proteção na hora da escolha. Vocês, alunos de pós-graduação que que estão trabalhando com matéria orgânica, às vezes vocês leem papers, falam, eu quero usar esse procedimento, mas vamos entender um pouquinho da teoria. Às vezes alguns procedimentos que são recomendados para alguns tipos de solo, talvez não tenham muito sentido para outros, dependendo do método de proteção da matéria orgânica nesses solos. É isso que eu pretendo abordar na apresentação de hoje. Então, aqui é só um outline da minha apresentação. A gente vai falar um pouquinho dos inputs de carbono no solo, os fatores que controlam os estoques de carbono, né? Por que alguns solos naturalmente têm os estoques maiores que outros? Como a gente mede carbono no solo, mede e caracteriza carbono no solo? Existem várias técnicas, como vocês devem estar familiar. E o que eu acho a parte bastante importante é esses mecanismos de proteção, que vai determinar qual o melhor método de caracterizar a matéria orgânica do solo. Finalmente, eu não vou gastar muito tempo, mas a gente vai falar das limitações das oportunidades de aumentar a matéria orgânica do solo. Eu vou até mencionar já. Até pouco tempo, parece que a matéria orgânica, a gente sabia, como cientista do solo, a gente sabe a importância, mas não, assim, para o produtor, para as pessoas que estão ligadas à agricultura, eles sabiam que era importante, mas não tinha um valor financeiro associado com matéria orgânica. Mais recentemente, o crédito de carbono, empresas estão pagando para o produtor aumentar os níveis de carbono do solo. Esse marketing ainda é emergente mesmo aqui nos Estados Unidos, mas já é existente. Então, eles pagam por volta de $30, $40 por tonelada de carbono acumulado. Então, existe um interesse e um incentivo econômico agora para aumentar a matéria orgânica do solo. Então, a gente não está falando de uma coisa abstrata, que muitas vezes a gente fala, aumenta, melhora as propriedades do solo, mas, enfim, agora a gente já está falando de dinheiro mesmo e renda extra associado com pelo menos manter esses níveis de matéria orgânica no solo. Bom, quando eu penso em matéria orgânica, a ideia assim, que vem na minha cabeça é de uma matriz extremamente heterogênea, que consiste de materiais orgânicos em diferentes estágios de decomposição. Imagina que você está andando numa floresta e você derruba um chiclete no chão. E aquele chiclete vai pegando resíduos de planta, pedaços
solo, aquilo é matéria orgânica. Então, é extremamente complexo e muitas vezes difícil de medir, às vezes difícil de caracterizar, difícil de mudanças, por ser uma matriz tão heterogênea. Então, como eu disse, desde materiais orgânicos recém-depositados no solo, como já materiais mais estáveis, que a gente normalmente se refere como humus, isso é o que a gente chama de matéria orgânica do solo. Embora as concentrações de matéria orgânica no solo sejam muito baixas, principalmente em solos tropicais, onde vocês estão localizados, ela tem efeitos profundos nas propriedades físicas, químicas e biológicas do solo. Acho que todos aqui sabem da importância da matéria orgânica em vários processos no solo. Vocês provavelmente, as pessoas que fizeram o curso básico de ciência do solo, já viram essa representação de aproximadamente a fração mineral do solo representa entre 45% a 49% da massa do solo, esse 1 a 5% seria a matéria orgânica do solo. Também é bem sabido que aumentar matéria orgânica no solo melhora as características, como eu disse, químicas, físicas e biológicas do solo, aumenta a qualidade do solo, contribui muitas vezes para a produção de culturas, né? Food security, e também ajuda como uma estratégia de mitigação de mudanças climáticas. Então, o que é matéria orgânica? De onde vem a matéria orgânica? A não ser que a gente esteja falando de solos alcalinos que têm carbono inorgânico, carbonatos, se a gente estiver falando de organic matter, de matéria orgânica, da fração orgânica da matéria orgânica, são os resíduos de planta que contribuem para a formação de matéria orgânica no solo. Vale se lembrar também que quando a gente pensa em resíduo de planta, não é só a parte aérea, principalmente para culturas perenes, a fração que a gente chama de below ground, né, as frações abaixo do solo, muitas vezes tem uma contribuição muito maior do que a fração que está acima, a parte aérea. Então, todos esses materiais, tanto de parte aérea como de raiz, que são incorporados e eventualmente decompõem no solo, vão fazer parte da matéria orgânica. Essa é a principal fonte de matéria orgânica. Acho que todo mundo também já viu uma representação semelhante a essa. Espero que vocês consigam ver meu mouse. Então, imaginem que matéria orgânica e material orgânico são duas coisas diferentes. Quando eu falo material orgânico, é aquele material de origem vegetal que foi recentemente depositado no solo. E aqui ele está sendo representado por o que a gente chama de POM, ou Particular Organic Matter. Uma vez esse material, que é um material orgânico depositado no solo, as enzimas, os micro-organismos exudam enzimas extracelulares para decompor, porque os micro-organismos usam esse material como fonte de energia. Parte desse carbono e desses nutrientes são incorporados no tecido dos micro-organismos. Vejam que existem algumas setas aqui, né? Essas seriam setas de perdas ou escaping the system. Então, por exemplo, quando no processo de composição, parte do carbono é emitido para a atmosfera via respiração heterotrófica, né? Então, alguns de vocês pode ser que estejam medindo CO2, respiração do solo, mas uma parte maior do carbono continua, uma vez que os micro-organismos morrem, ele continua nesse processo de composição até que essa material orgânico faça parte da matéria orgânica do solo, ou seja, ela está interagindo com a fração concoloide do solo. Durante esse processo de composição também pode haver outros mecanismos de translocação ou perda desse carbono, ou por lixiviação, ou por transporte em profundidades maiores do solo. Quer dizer, transporte vertical, redistribuição vertical de carbono no solo não é necessário uma perda, porque ele vai acumular em outra profundidade do solo. Mas, enfim, é um outro processo que pode ocorrer concomitante. Então, essas coisas acontecem, é um ciclo, embora essa figura não mostre, mas a seta também é válida no sentido oposto dessa reação. Então, o que determina a quantidade, a qualidade desses inputs de material orgânico no solo determinam a taxa de decomposição. Materiais, plantas que têm características de carbono mais recalcitrante, e recalcitrante eu quero dizer concentração maior, por exemplo, de lignina, de
ceras, eles são mais difíceis para os micro-organismos acessar. Então, eles decompõem mais devagar no solo. Se você comparar, por exemplo, um resíduo de leguminosa, eu estava conversando com o professor Juliana, a região de vocês parece que vocês têm um cultivo de soja. Soja tem uma taxa de decomposição maior do que, por exemplo, uma gramínea que é usado para uma forragem. Então, esses materiais que têm mais açúcares, mais moléculas simples, eles decompõem mais rápido. Por muito tempo, não sei se vocês acompanham a literatura de carbono, por muito tempo acreditava-se que materiais com características mais recalcitrantes, que decompõem mais devagar no solo, eram normalmente associados com maior acúmulo de matéria orgânica no solo. Hoje se sabe, as teorias mais modernas, é que os materiais, na verdade, que são mais facilmente decompostos, na verdade, a contribuição é muito maior para a formação daquela matéria orgânica estável, que a gente chama de humus no solo, porque estimula a atividade de micro-organismo. Então, esse processo de decomposição ocorre mais rápido. E acredita-se que isso seja mais favorável em termos de acúmulo de matéria orgânica no solo. Enfim, existem essas duas teorias que são contraditórias em relação à qualidade do material que é depositado no solo. Muitas vezes, até o manejo pode afetar a qualidade, não só a espécie, eu mencionei uma espécie ou outra, mas às vezes, por exemplo, adubação nitrogenada. Adubação nitrogenada muitas vezes diminui a relação carbono-nitrogênio e facilita a decomposição desse material orgânico no solo. O que a gente mede no solo, então, voltando naquela figura aqui, os inputs e as perdas, o que a gente mede é esse balanço entre o que está sendo depositado e o que está sendo ou mineralizado ou perdido. Então, é como se fosse, a gente tem uma palavra aqui que a gente usa, snapshot, é como se fosse uma medida naquele momento do que está presente no solo, e aquilo reflete esse balanço entre o que está sendo depositado e o que está sendo perdido. É o que essa figura está mostrando. Esse solo aqui, essa imagem do centro do meu slide, mostra o típico solo aqui da Flórida, um espodossol. Muitas vezes, a maioria dos solos, existe um gradiente vertical de matéria orgânica. Então, a concentração de matéria orgânica normalmente é maior perto da superfície, obviamente, porque existe maior input de carbono das raízes ou da parte aérea, e à medida que você move no perfil de solo, normalmente essa concentração de carbono diminui. Nesse solo, essa é uma característica diferente aqui desse solo, é que a concentração de carbono nesse horizonte de subsuperfície é tão alta quanto de superfície. A razão para isso é que existe a presença de ferro e alumínio, óxido de ferro, alumínio em subsuperfície, que ajuda a estabilizar esse carbono. E quando eu digo estabilizar, significa proteger contra a degradação. É isso que eu quero dizer com estabilização. Então, como eu disse, o resíduo de planta é o principal input, né? Num sistema, por exemplo, de pastejo, você também tem a excreta animal, que pode contribuir para a formação de matéria orgânica do solo. Ou se esse excreto animal está sendo trazido de uma fonte externa, também seria outra fonte de carbono, de input de carbono no solo. As perdas, a maior porcentagem de perda é por decomposição, né? Então, quando o solo, por exemplo, é preparado, a superfície do solo é exposta e a matéria orgânica acaba oxidando por causa da presença de oxigênio. Então, favorece qualquer perturbação física no solo, favorece a decomposição. Erosão, lixiviação são outras formas de perda, e quando a gente remove a cultura com harvest, acaba uma parte do carbono indo junto. Então, se a gente pensar os fatores que controlam esse estoque de carbono, existem 3 fatores principais. Na verdade, existem 4. Aqui eu estou mencionando 3. O clima vai determinar a taxa de decomposição da matéria orgânica do solo. A posição aí já enrosquei a palavra, landscape. A posição no relevo, então se é uma área mais baixa, de baixa drenagem, e o tipo de solo. Eu vou explicar por quê. Está faltando aqui um fator, que é o fator manejo. Mas o fator manejo, esses são os fatores que a gente não consegue controlar. O manejo a gente consegue manipular. Vamos falar um pouquinho. Eu vou na verdade, não tá, essa figura eu coloquei aqui não está relacionada com o slide anterior, que eu só gostaria de lembrar com relação à perda.
para aqueles alunos, vocês que estão medindo respiração do solo, lembre-se que maior respiração, maior taxa de produção de CO2, não necessariamente significa maior perda de carbono. Eu mencionei que CO2, emissão de CO2 do solo é uma perda de carbono, mas na verdade temos que lembrar que aquele CO2 que está sendo emitido pelo solo vem da respiração de micro-organismos, que é a respiração heterotrófica, sim, essa realmente é associado com perda, mas existe também a respiração de raízes, a respiração autotrófica. Então, não necessariamente, a não ser que a gente consiga separar esses componentes da respiração heterotrófica e autotrófica, que existem técnicas para separar, muitas vezes a interpretação de CO2 fica um pouco complicada, porque a gente não sabe se uma área com maior produção de CO2 do solo não necessariamente pode indicar maior perda, pode ser que existem mais raízes e a respiração autotrófica está contribuindo para aquela produção elevada de CO2. Era só para lembrá-los disso. Muitas vezes, esqueci de dizer aqui nesse slide anterior, aqui nos Estados Unidos, não sei no Brasil, mas existem alguns kits rápidos que o produtor pode usar para acessar a qualidade do solo, o soil health, que a gente chama aqui, né? Um dos indicadores mais comuns, mais frequentes, são os kits de respiração. Então, o próprio produtor coloca o solo, aí já vem com medidor de água para as condições de umidade serem ideais, fecha o potinho por 24 horas, e existe um indicador que diz a produção de CO2 durante aquele período de 24 horas. Enfim, uma técnica rápida, relativamente accurate, ou seja, reflete o processo de forma relativamente precisa, e é usado com bastante frequência. É caro, mas, enfim, é um indicador disponível aqui nos Estados Unidos. Eu mencionei os fatores de acúmulo de carbono no solo. Eu lembro que quando eu estava na graduação, eu ouvi um palestrante americano que trabalhava na região do Corn Belt, e uma frase que ficou, eu nunca esqueço, que ele falava assim, que os Estados Unidos, aquela região onde se produz bastante milho, já nasceu rica. Nasceu rica por vários... O que ele quer dizer é que as condições, tanto de clima como de solo, já são favoráveis. E é isso que eu vou mencionar aqui, que condições que favorecem, naturais, que favorecem o acúmulo de carbono. O clima é temperatura e precipitação ditam a taxa de decomposição da matéria orgânica do solo. Então, para cada redução de 10 graus na temperatura anual, existe um aumento da acúmulo de matéria orgânica entre 2 a 3 vezes. O que isso quer dizer? Quer dizer que solo localizados em regiões tropicais, aqui na Flórida a gente está em região subtropical, as concentrações de matéria orgânica são menor porque essa decomposição é maior, por causa da maior temperatura. Não só a quantidade, mas a qualidade, voltando naquele conceito de qualidade da matéria orgânica, a relação CN aumenta com a temperatura. A relação CN aumenta com a diminuição da temperatura, ou seja, em climas temperados, a matéria orgânica tem relação CN mais alta, o que dificulta a decomposição. Então, isso é outro fator que favorece maior acúmulo e menor decomposição da matéria orgânica em regiões de clima mais frio. Ou, se a gente pode fazer a mesma analogia para regiões com precipitação maior. Textura e o tipo de solo. De novo, voltando àquela analogia dos já nascemos ricos, são solos de mineralogia 2:1 que conseguem proteger aquela matéria orgânica de decomposição. Então, normalmente, solos com textura mais fina têm maior capacidade de proteger a matéria orgânica contra a degradação. Então, por isso que em solos argilosos, normalmente a concentração de matéria orgânica é maior do que em solos de textura arenosa. O tipo de argila, como eu disse, as argilas do tipo 2:1 têm maior capacidade de proteger o carbono de decomposição. Então, isso são fatores intrínsecos que a gente não consegue mudar. São características específicas de cada muitas vezes, dentro da mesma propriedade, a gente pode até encontrar solos diferentes que são manejados da mesma forma, mas que têm estoques de carbono bem contrastantes. É só para... Esse é do livro, muitos de vocês devem ter estudado, Propriedades, Natureza dos Solos. Aproximadamente 72% das reservas de carbono no solo estão associados com 5 orders
de solo por vários motivos, ou porque a área desses solos é extensiva, ou porque a taxa de sequestro é alta. Eu não vou gastar muito tempo aqui, mas é o que eu quero mostrar de novo: os solos, os molissols, os solos que são, aqui nos Estados Unidos, que são cultivados culturas anuais, são esses solos que têm taxa de acúmulo maior do que outros tipos de solos. E, finalmente, eu falei de manejo, né? O manejo talvez seja o único elemento que a gente consiga manipular para aumentar ou diminuir. A gente pode mover, dependendo do poder de dependendo do tipo de solo, você consegue manipular os estoques de carbono, tanto no sentido de aumentar, como no sentido de diminuir, logicamente diminuir, ou a gente está fazendo para fins de pesquisa, ou é um manejo inadequado, né? Dentre as práticas de manejo, eu não vou gastar muito tempo nesse slide, no finalzinho a gente vai falar algumas práticas de manejo que normalmente levam ao maior acúmulo de carbono do solo. Mas eu não vou gastar tempo. Então, para resumir, em solos nativos, ou seja, não cultivados, o que determina, principais fatores que determinam o estoque de carbono no solo é a textura do solo, o tipo de argila e as condições climáticas, ou seja, temperatura e precipitação. Isso em solos nativos, né? Que não sendo cultivados. Já em solos cultivados, o manejo tem um fator muito mais importante do que esses fatores que eu citei anteriormente, o tipo de solo e as condições climáticas. Vamos mudar agora para medidas. Como que a gente mede e caracteriza a matéria orgânica do solo? Acredito que muitos de vocês já devem ter tido a oportunidade, se não de medir, de ouvir ou de ler como matéria. Vocês notaram também que eu estou usando o termo soil organic carbon e matéria orgânica como sinônimos. Na verdade, não significam as mesmas coisas, né? Como eu disse, matéria orgânica, o carbono existe em várias formas orgânicas, inorgânicas, às vezes até na forma de charcoal, né, de pirogênico, carbono pirogênico. Então, como que a gente mede? Existem várias formas de medir esses diferentes formas de carbono. Métodos no laboratório, mesmo no laboratório, existem diferentes métodos. Ou seja, no Brasil era muito comum o uso de walk and black, é uma oxidação com dicromato de potássio. Existem métodos que você usa a mufla e, por diferença de peso, você estima a matéria orgânica do solo. Os métodos mais precisos no laboratório envolvem a combustão a seco, ou seja, aqueles equipamentos Elemental Analyzer, que mede o carbono total em alta temperatura. Isso são as medidas destrutivas, né? Existem também técnicas de sensoriamento remoto, que muitas vezes são usadas, principalmente nessas, como eu disse, para fins de crédito de carbono, muitas vezes não é medido necessariamente os teores de carbono no solo. Então, são estimados por fotografia aérea, drone, imagem de satélite. Outra forma comum é usar a modelagem. Então, muitas vezes as pessoas usam modelos para prever o que aquele manejo vai causar em termos de acúmulo de matéria orgânica. E são esses valores que são usados. Logicamente, nenhum desses métodos são perfeitos. Todos eles têm suas limitações, suas vantagens e limitações, e um custo associado, né? Muitas vezes a gente não quer só medir o teor, né? Então, de novo, pensando naquela matriz extremamente heterogênea. Muitas vezes leva anos para a gente conseguir mudança no teor total. De novo, por ser muito heterogêneo, é difícil de medir mudança. Então, às vezes, o que a gente quer ver não é o teor total, são algumas características específicas, o que eu estou me referindo aqui como qualidade. São essas características específicas da matéria orgânica do solo. Algumas formas de medir, existem vários tipos de fracionamento químico, físico, por densidade, mas se a gente pensar de uma forma mais teórica, o que a gente está querendo separar é uma fração mais lábil, né, que é mais prontamente disponível para ser degradada, de uma fração mais recalcitrante. O que difere uma fração lábil recalcitrante são as características químicas,
mas também a taxa de decomposição, esse turnover time. Normalmente, turnover time, logicamente, de uma fração mais lábil é mais rápido, né? Ele decompõe mais rápido. Numa fração mais recalcitrante, isso pode se estender por milhões de anos. E o objetivo desse medir é ver a suscetibilidade dessa matéria orgânica para decomposição, quão estável essa matéria orgânica vai ser no solo. Muitas vezes, dependendo do manejo, a gente consegue até aumentar os teores de matéria orgânica no solo. Mas quando a gente faz a caracterização dessa matéria orgânica que foi acumulada, são frações lábeis. O que isso quer dizer? Quer dizer que qualquer mudança de manejo que seja feito posteriormente, os teores podem reverter aquela situação inicial. Então, a situação ideal seria o maior acúmulo de matéria orgânica nessas frações mais estáveis. Mas muitas vezes isso não é possível, leva tempo. Então, aqui essas frações conceituais, né? A fração ativa, a fração mais lenta e a fração passiva. Muitos modelos matemáticos, vocês que mexem com alguns modelos de matéria orgânica, vocês devem saber que esses pools são definidos de forma conceitual. Não existe um método, uma descrição analítica como eles são acessados no solo. Então, existe essa disconnection entre o que é modelado e o que é medido. Muitas vezes, cabe ao pesquisador definir o que é uma fração ativa naquela situação, naquele solo, naquela região, naquela situação climática. Então, muitas vezes, você fala, qual que é o método para definir a fração ativa? A gente pode vir com uma lista de 30 métodos diferentes. Então, não existe um standard para o que é considerado uma fração ativa, o que é uma fração passiva. Existem vários trabalhos na literatura que mostram a dificuldade de medir essas frações que são normalmente usadas em modelagem. E se a gente for imaginar a proporção dessa fração lábil e não lábil no solo, normalmente a proporção maior de carbono no solo está nessas frações estáveis, que aqui essa cor laranja aqui, representado pela fração humus. Essa seria a fração mais estável, mais difícil de decomposição. Logicamente que essa proporção varia de solo para solo, de manejo, dependendo do manejo. Por exemplo, aqui, essa fração fresh residues, que aqui está representada como 10%, e living organisms representa 20% do carbono total do solo. Por exemplo, aqui nos solos aqui da Flórida, é mais ou menos 30%, 40%. Essa proporção de fração lábil é muito maior. Então, de novo, o tipo de solo, a condição climática e o manejo vai determinar essa proporção de fração lábil e mais recalcitrante. Notem que esse termo particular organic matter, normalmente esse termo, muitas vezes vocês vão ouvir como POM, P-O-M, na literatura, refere-se a essa fração não protegida, ou seja, a fração mais lábil. E, de novo, existem inúmeras formas de você determinar no laboratório essa fração particulada. Isso é um paper que uma aluna minha, eu copiei essa figura do paper. De novo, se vocês têm essa ideia de, eu quero caracterizar, como que eu caracterizo matéria orgânica no solo, se vocês começarem a fazer uma revisão da literatura, vocês vão, em 10 minutos, vocês vão encontrar 100 métodos diferentes. Esse aqui, por exemplo, é um método que foi adaptado do Six, que é um pesquisador que era aqui dos Estados Unidos, ele está na Europa agora. Mas, de novo, não é o método que vai definir, é importante a gente entender o que a gente está querendo obter, que resposta que a gente está querendo obter com aquele método. Então, não é o método que vai determinar, mas sim a sua pesquisa, a sua questão científica. E, de novo, qual é o principal mecanismo de proteção da matéria orgânica no sistema que eu estou trabalhando? Então, às vezes, um fracionamento elaborado como esse, talvez não seja necessário, nem faça sentido para algumas situações. Eu estou usando isso daqui, o meu próprio paper, para só lembrar dessa ideia de que não é o método que define. Porque se você tem um solo extremamente arenoso que não tem agregação, essa separação de agregados, por exemplo, talvez não tenha muito sentido. Aqui é outro método. Como vocês podem ver, varia, né? A maioria desses métodos de separação física envolve
peneiragem, diferentes tamanhos para separar macroagregado de microagregado. Muitas vezes também tem uma separação por densidade, para você separar a fração leve, que normalmente não é associada à partícula do solo, da fração mineral que é associada. Mas, enfim, é importante entender o que a gente está fazendo antes de escolher um método para caracterizar a matéria orgânica do solo. Para entender isso, a gente tem que entender esses mecanismos de estabilização. Eu vou falar brevemente, porque isso seria uma palestra de 1 hora, e vou sugerir uma literatura, aqueles que estejam trabalhando nessa área, estejam interessados, vou sugerir um paper do SIX, que é muito interessante, que descreve esses mecanismos de estabilização. A primeira forma de estabilização é a estabilização química. E isso está relacionado com as características dos minerais que estão presentes no solo, principalmente os minerais de argila. Eu vou explicar um pouquinho melhor. Outra forma de proteção é a proteção física. Como o próprio nome diz, por exemplo, a proteção em agregados cria uma barreira física. A matéria orgânica fica encapsulada dentro do macroagregado, principalmente, ou do microagregado, que impede que os micro-organismos acessem aquela matéria orgânica. Então, impede que a decomposição continue. Isso seria a proteção física. Outro tipo de proteção é proteção bioquímica, ou seja, ou o material já tem uma característica química tão recalcitrante que os micro-organismos não conseguem degradar, ou ele está no estágio de decomposição, que toda a energia que era mais facilmente disponível já foi retirada. Então, ou ele está no estágio avançado de decomposição, ou as características iniciais do material é difícil de decomposição. Então, isso seria a decomposição bioquímica. Essa é a figura do paper do SIX. Recomendo esse paper, é muito bom, que mostra. Então, vocês veem aqui com o aumento do input de carbono do solo e a quantidade de carbono que está sendo acumulado no solo. Notem que essa relação não é linear, que isso quer dizer que o solo atinge um platô, e a partir daquele platô, mesmo que os inputs de carbono continuem acumulando, sendo adicionados no solo, o solo não acumula mais matéria orgânica. Isso é considerado o que a gente chama do conceito de carbon saturation, saturação de carbono no solo. E aí existem esses diferentes mecanismos que eu mencionei: a proteção química, a proteção física, a proteção bioquímica. Existe uma fração pequena da matéria orgânica do solo que é não protegida, que seria a fração leve, a fração lábil. A gente refere essa fração com vários nomes. Eu vou passar esse slide para frente. Com relação eu já expliquei, vocês imaginam, esse aqui é a representação de um agregado, então macroagregado e microagregados dentro do macroagregado, e material orgânico dentro do macroagregado é protegido contra a degradação por micro-organismos. Enfim, como o próprio nome diz, é uma proteção física. Normalmente, o microagregado tem um poder, não é poder, deixa eu refazer minha sentença. O material orgânico dentro de microagregados é melhor protegido do que macroagregados. Macroagregados pode ser facilmente rompido e essa matéria orgânica ser exposta e ser sujeita à degradação. Eu não vou falar, mas mesmo dentro dos agregados, existem formas de você separar o que é fração leve do que é fração oclusa dentro do agregado, mas eu acho que não cabe discutir muito. Como eu disse, a fração macroagregado, que é esse separado por tamanho, normalmente macroagregado é considerado os agregados maiores de 250 micron, eles oferecem pouca proteção contra a degradação. Então, realmente o que protege matéria orgânica da degradação são os microagregados, tudo que é menos do que 250 microns. A fração bioquímica, eu já disse que ou é o material que já está em processo avançado de decomposição, ou é a natureza do resíduo que foi incorporado. Existem várias formas de você caracterizar essa estabilização bioquímica. Eu não vou entrar em detalhes, mas existem métodos no laboratório. Como eu disse, o método, se o objetivo é comparar tratamentos, então o método, na verdade, não é um valor absoluto, é uma comparação relativa entre os seus tratamentos. E, finalmente, a fração não protegida, que é esse material orgânico recém-incorporado no solo, ou
material derivado de micro-organismo, célula de micro-organismo. Então, ele não está intrinsecamente relacionado com a fração do solo. Muitas vezes, essa fração é que responde mais rápido ao manejo. Então, por isso que muitas vezes a gente foca nessa fração que a gente espera que vai responder muito mais rápido do que, por exemplo, a concentração total de carbono no solo. Como a gente caracteriza essa fração não protegida? Existem várias formas, de novo, no laboratório de se separar, ou por densidade, ou por tamanho. De novo, é importante você entender qual procedimento faz sentido, dependendo do mecanismo de proteção associado com o solo que você está estudando. E, bom, eu já estou mudando de assunto. E muitas vezes essa fração, como eu disse, antes do que o teor total mude, ela é usada como indicador da tendência. Bom, se a gente mudar de determinado manejo, estou pensando em inglês, não estou conseguindo achar um exemplo em português. Como que isso vai responder? Então, por exemplo, adubação nitrogenada. Adubação nitrogenada pode ter ambos os efeitos. Você pode aumentar a fração lábio, ou você pode consumir a fração lábio por causa do priming effect. Enfim, a gente gasta bastante tempo estudando essa fração lábio, porque é mais fácil de medir e normalmente responde mais rápido a manejo, como eu disse. Então, quais são as limitações? A gente falou, aumenta o carbono, tem todos esses benefícios, mas por que na prática, às vezes, isso não acontece? Eu acredito, isso é minha opinião, muitas vezes é a falta de benefício financeiro ou de policies, leis que promovam o sequestro de carbono. Nem sempre o aumento de matéria orgânica do solo está correlacionado com produtividade. Em solos que já estão sendo manejados de forma correta, o aumento da quantidade de carbono é difícil e normalmente não vai acarretar num aumento em produtividade. Então, existe uma falta de incentivo financeiro para o produtor incorporar alguma prática que proteja o carbono. Em compensação, do outro oposto seriam solos degradados, né? Que aí nesses solos qualquer aumento de carbono sim causaria um aumento na produtividade das culturas que estão sendo produzidas. Outra limitação é as próprias mudanças climáticas, né? Com o aumento da temperatura e de mais extremos, né? De temperatura, de precipitação, acaba ficando mais difícil proteger esse carbono no solo. E muitas vezes, eu esqueci de mencionar quando eu estava falando das práticas de manejo, algumas práticas que aumentam o sequestro de carbono podem ter algum efeito detrimental no balanço total de carbono. Então, por exemplo, de novo, vou usar a adubação nitrogenada. A gente sabe que quando a gente adiciona nitrogênio, as plantas utilizam uma proporção, muitas vezes, relativamente baixa, principalmente em cultura anual, menos 50% do nitrogênio utilizado pela planta, e os outros 50% vão ser sujeitos à perda. Uma das formas de perda é por emissão de óxido nitroso. Então, se a gente está usando carbono como uma estratégia de mitigação de clima, e se a gente estiver emitindo mais óxido nitroso, que tem um poder, o global warming potential muito maior do que CO2, a gente não está, no balanço, não está causando nenhum benefício. Então, é importante olhar como um todo. E, finalmente, o sequestro de carbono, o aumento do carbono, é um processo extremamente demorado e difícil de medir. Então, a gente sabe que a variabilidade espacial de carbono no solo é extremamente alta em qualquer região, qualquer cultura. Muitas vezes, medindo, você tem, por exemplo, vamos imaginar que num campo, se você fizer um mapear o carbono, você tem uma variação muito grande, sei lá, 50%, 100% dos teores. Aí, o seu manejo vai aumentar, você tem expectativa que vai aumentar 10% no teor de carbono, que não é uma estimativa, é bem realístico. Em 5 anos você vai aumentar 10%. Como que você mede com essa variabilidade espacial tão grande? Então, essas são algumas limitações. Oportunidades, como eu já disse, é que em muitas situações, principalmente em solos degradados, o aumento do carbono pode sim aumentar a produtividade do solo. Não só aumentar a produtividade, mas como tornar aquele sistema mais resiliente.
as variações climáticas, a variação de a qualquer tipo de estresse externo. Eu não vou entrar em detalhe, como eu trabalho com pastagem, existem algumas estimativas que algumas práticas de manejo em pastagem poderiam remover, que se fossem implementadas, poderiam remover quantidades significativas de CO2 da atmosfera. Eu não vou entrar em detalhe, aqui são esse paper, para quem trabalha na área de... Mesmo que não seja relacionado à pastagem, isso aqui é uma revisão de literatura de um pesquisador do Colorado. O primeiro paper ele publicou em 2011, esse aqui é uma publicação mais nova, 2017, até tem um dos autores é do Brasil. Então, ele mostra a concentração de carbono em solos que eles chamam de, em pastos que eles chamam de poorly managed, ou não manejado de forma adequada, com os manejados de forma adequada. E as práticas de manejo que ele testa são... ele modifica as espécies, quer dizer, isso é uma revisão de literatura, né? Ele não fez nada, ele está compilando o que foi feito na literatura. Fertilização, fogo, e aí ele mostra essa relação linear entre esses dois fatores, pastos manejados e não manejados. E a conclusão é que, empregando essas práticas que eles chamam de improved, né, que seriam práticas melhores, você consegue aumentar, na média, 26% dos teores de carbono. Mas vejam que a variabilidade de 4% a 76%. Então, muitas vezes, dependendo de onde você está naquele carbon saturation curve, né, naquela linha de saturação de carbono, você pode ter um acréscimo muito pequeno, 4%, que é até difícil de medir, ou você pode ter um aumento de 76%. Então, varia dependendo da situação inicial do solo. Eu não vou gastar muito tempo, porque eu acho que eu estou acabando meu tempo, mas esses últimos slides seriam algumas práticas de manejo que promovem o acúmulo de carbono. Isso é válido para qualquer sistema de produção. Isso é uma figura, eu vou passar rápido, mas é uma figura aqui mostrando que, quando a gente fala de fertilização, a gente normalmente pensa em nitrogênio, né? Isso é um paper que eu publiquei em 2017, que era com fertilização com potássio. Isso é uma cultura perene de forragem, então vocês veem sem potássio com potássio. A gente falou no início que a principal fonte de carbono é resíduo de planta. Onde vocês acham que vai ter maior input de carbono? No controle aqui que o solo está descoberto, ou aqui onde tem potássio? Então, enfim, essa figura é apenas para ilustrar que, quando eu falo em fertilização, é uma visão mais abrangente, não é só nitrogênio, é um manejo adequado da fertilidade do solo e da cultura que está sendo cultivada naquela região. Esse é um outro paper, não vou falar, que também eu acredito que o professor Julian tenha tido oportunidade de participar, que seria a conversão de áreas nativas de pastagem em áreas com pastagem cultivadas. Não vou entrar em detalhes, mas as pastagens cultivadas, porque as plantas são mais produtivas, resultam no maior acúmulo de carbono no solo. E aqui estão se alguém tiver interesse, eu posso mandar essas referências para vocês. Não vou falar, esse é o resultado. Vou deixar para vocês lerem no paper. Eu quero gastar um pouquinho mais de tempo, eu estou quase acabando a apresentação. Eu mencionei que algumas práticas podem ter algum efeito que a gente chama de unintended, quer dizer, não intencional. Então, eu mencionei nitrogênio. Nitrogênio aumenta o input de carbono, mas também pode aumentar a emissão de óxido nitroso. E a gente, para calcular esse balanço de carbono, né, a gente precisa usar algumas técnicas que são um pouquinho mais sofisticadas. No caso aqui, eu estou dando um exemplo, que é essas torres de eddy covariance. Vocês estão vendo aqui, nós temos duas torres, que é uma pastagem nativa, e nós temos em pastagem cultivadas. O que esse equipamento mede é uma torre meteorológica que tem sensores, isso aqui é um sensor de CO2, e tem um sensor de metano também. Então, continuamente mede a emissão de carbono, de óxido nitroso e de carbono do ecossistema inteiro. Então, essa é a única forma que a gente consegue para determinar, no caso, se a prática de manejo está afetando o balanço total de carbono no solo. Desculpa, o balanço total de carbono naquele ambiente. No caso que a gente está avaliando aqui nessa área, é efeito de fogo. Vocês veem a pastagem antes de ser queimada, logo após o fogo. Isso aqui é uma outra técnica que a gente usa, que a gente chama de roller chopping, que na verdade é um não estou achando a palavra.
corte mecânico dessa vegetação. Enfim, o que os nossos dados mostraram, isso aqui são só fotos do dia que queimou, 5 dias depois e 18 dias depois, vocês veem como rapidamente essa vegetação recupera. Em 60 dias, essa área recuperou completamente o poder fotossintético dela, depois da queima. Então, a recuperação após a queima é extremamente rápida. E é isso que eu estou mostrando nesse paper que foi recentemente publicado no final do ano passado, que mostra que esse ecossistema é um carbon sink, ou seja, acumula mais carbono do que ele está emitindo, mesmo no ano que a gente queimou, mesmo com o evento do fogo. Bom, só para terminar, só quero deixar assim umas sentenças para vocês pensarem, né? Sim, as práticas de manejo que são utilizadas para aumentar o sequestro de carbono pode aumentar a produtividade e a resiliência desse ecossistema, mas elas devem ser examinadas de forma local, ou seja, o que funciona numa região de clima temperado, de precipitação diferente da região de vocês, não vai funcionar em outra região. A direção e a magnitude dessas respostas também vai depender. O que eu quero dizer é que, como eu disse, pensando naquele conceito de saturação, solos que estão em estágio de degradação mais avançado, é muito mais fácil você aumentar os teores de matéria orgânica. Solos melhor manejados, esse acúmulo vai ser muito mais difícil de acontecer. Então, é importante manter isso em mente quando a gente está estudando matéria orgânica. E como eu disse, embora algumas práticas que promovam o acúmulo de carbono sejam favoráveis, mas eles podem causar algum efeito nesse balanço de carbono geral. Eu mencionei o nitrogênio como sendo um efeito, a emissão de óxido nitroso como sendo um efeito não desejável. Enfim, por isso que é importante olhar o balanço total de carbono. E a importância de medir o que eu chamo de baseline aqui. Antes de você impor um tratamento, você tem que saber qual que são as medidas antes daquele tratamento, que eu estou chamando de business as usual. Ou seja, antes de você impor ou melhorar, a gente tem que ter uma ideia do que está acontecendo antes desses tratamentos serem impostos. Bom, falei demais. Deixo aqui meu contato. Se eu tiver tempo, estou feliz em responder perguntas. Caso vocês não tenham tempo por algum motivo, fica aí meu e-mail. Sinta-se à vontade de me mandar um e-mail com alguma pergunta adicional. Vou parar de share a minha apresentação. Professor Juliano, não sei se eu tenho tempo, mas estou disponível para qualquer pergunta. Professora, muito obrigado. A palestra é riquíssima de informação. A gente que está lendo com mais frequência, a gente consegue perceber que um compilado, né, que essa palestra ela trouxe vários conceitos aí relacionados ao tema. O pessoal está comentando aqui no chat, tem algumas perguntas, se a senhora puder comentar. Aqui tem uma pergunta, qual que é a relação da acidez do solo com a matéria orgânica? Um aumento da matéria orgânica vai interferir na acidez. Ok, vamos por partes. Tem duas perguntas, vamos fazer essa, depois a gente... Eu não entendi muito bem a pergunta da matéria orgânica. Normalmente, solos que contêm maiores teores mais elevados de matéria orgânica, por exemplo, os restossolos, né, que são solos orgânicos, são mais ácidos, têm o pH mais ácido, e é mais difícil de corrigir esse pH, que é o poder tampão da matéria orgânica, né? Eu não sei se é essa a pergunta. Ou se a pergunta... Ou a pergunta, outra forma de responder seria... imagino que você seja por exemplo, uma área de agricultura e o pH não está adequado para a cultura, está muito ácido. Então, pensando naquele balanço de que você mede o que é o input menos o que você está perdendo, provavelmente o input vai ser menor, porque se o pH não está adequado para a produção da cultura que está sendo cultivada, imagino que o pH tem um efeito indireto, mas você diminui o input de carbono do solo, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Ok. O pessoal está parabenizando aqui no chat. Obrigada. Tem mais uma pergunta, professora. O pessoal está perguntando
quais outros atributos que são importantes para aumentar a matéria orgânica do solo? De novo, vamos simplificar. Ou a gente aumenta o input ou a gente diminui a perda. Então, ou a gente aumenta a produção, muitas vezes é cultura perene de raiz, ou a gente diminui qualquer forma de perturbação do solo, qualquer perturbação física que possa oxidar a matéria orgânica do solo. Se um não for possível, a gente tenta optimizar o outro. Não sei se eu respondi, mas, por exemplo, eu vou dar um exemplo em situação de pastagem, pastagens perenes. Então, o que a gente faz para aumentar? A gente tenta otimizar, ou nem sempre maximizar é economicamente possível, otimizar a produção de forragem, porque a gente sabe que maior produção de forragem vai ter maior input de carbono no solo. Tenta otimizar o grazing management, né, a estratégia de pastejo, para que os animais não consumam e seja respeitada o período de recuperação da forragem. E se a gente tiver superlotação, a gente ainda acaba causando a perturbação física do solo, né? Então é isso que a gente quer evitar. Aumentar o input e diminuir a perturbação. É essa a resposta. Ok, perfeito. Tem mais uma, mas já estamos no limite do tempo para o próximo palestrante, mas eu vou pedir, se é possível, você vai responder mais uma. Eu vou tentar modificar um pouco aqui, porque às vezes o pessoal escreve e a gente não do jeito que a pergunta foi elaborada aqui, talvez não chegue a mensagem. Mas a pergunta é no sentido se as práticas de manejo para contenção da emissão de gases, se elas podem estar relacionadas com o balanço de carbono. Se essas práticas elas são acessíveis também para pequenos produtores. Sim, muitas das práticas se aplicam a qualquer sistema de produção. Então, por exemplo, se vocês usarem alguns modelos, tem um modelo que na Universidade de Colorado eles desenvolveram, cover crop, culturas de... como que eu falo cover crop, Juliana? Cobertura. Cultura de cobertura. Exatamente. Isso são práticas que estão disponíveis para qualquer sistema de produção. Então, esses modelos estimam quanto de acréscimo de carbono. Logicamente, de novo, esse número vai variar, mas apenas uma forma de prever o que pode acontecer naquela região. Então, você tem que entrar com várias informações no modelo, né? Mas muitas dessas práticas são acessíveis a qualquer nível de produção, grande produtor, pequeno produtor. Pastejo rotacionado. Pastejo rotacionado não é nada. Colocar uma cerca e dividir o pasto no meio. Ou, às vezes, colocar uma cerca elétrica, nem precisa ser uma cerca. Enfim, eu acredito que esteja disponível para qualquer escala de produção. Perfeito. A pergunta dele também traz um outro item relacionado com a avaliação. Acho que deve ter sido no momento que a senhora mencionou sobre os kits, né, se isso também estaria acessível aos pequenos agricultores. A avaliação, eu acho que é o mais difícil. A avaliação, como eu disse, para um produtor de qualquer escala, tanto pequeno como grande produtor, se ele quiser medir realmente a mudança, é muito difícil. É difícil por causa dessa variação com métodos destrutivos. Então, se ele quiser coletar uma amostra de solo e acompanhar como mudou o teor de carbono com o tempo, pode ser que ele não tenha sucesso fazendo isso por causa da variabilidade espacial. Ele vai ter que usar alguma técnica que ele tenha certeza que ele sempre coleta no mesmo lugar, porque, de novo, se a gente for fazer um mapeamento de carbono, variabilidade espacial de carbono, mesmo numa área pequena, se pegar 10 hectares e fazer um mapa de carbono, extremamente variável. A variabilidade é muito maior do que o que você espera que o seu manejo vai aumentar. Então, às vezes, não quer dizer que o manejo não está tendo efeito nenhum, é que é difícil medir por causa desse... Então, aqui nos Estados Unidos, eles estão desenvolvendo alguns métodos. Até eu estou com um prototipo de um equipamento de medida não destrutiva, que a pessoa caminha, um método
remote sensing, né? Como que fala isso? Sensoriamento remoto. Você não precisa tirar uma amostra, submeter para o laboratório, porque existe esse empecilho. É muito difícil de medir por causa da variabilidade espacial. Perfeito. Professora, muitíssimo obrigado. O nosso tempo chega no limite. Mas eu que agradeço. A conversa aqui ela renderia ainda muito, né? Falando sobre esse tema é muito agradável. Então, eu gostaria, em nome do programa de pós-graduação, agradecer ao seu tempo, a sua atenção, e essa brilhante palestra que, com certeza, enriqueceu bastante nossa vida. Eu que agradeço, Juliano. Prazer em estar com vocês hoje cedo. Obrigada e bom programa para vocês. Obrigado, professora.